Olá pessoal, voltamos para a nossa aula do projeto São Paulo Integral. Nós estamos discutimos na aula passada um pouco mais sobre garimpagem. Como que nós podemos capturar ou coletar uma fonte de um computador ATX, um computador antigo, uma fonte ATX, e aproveitarmos essa fonte na construção de uma fonte de bancada. Hoje nós vamos fazer a construção dessa fonte de bancada. Basicamente consiste no seguinte: quando nós pegamos a nossa fonte, normalmente ela tem uma etiqueta como essa aqui do lado. Nesta etiqueta já tem todas as informações necessárias. Quais são as tensões de entrada, no caso ela é uma fonte bivolt, quais são as possibilidades de saída conforme os cabos, então a gente já consegue organizar. Caso não tenha essa etiqueta, a gente precisa usar um multímetro para identificar as tensões de saída em cada um dos cabos. É claro que normalmente segue um padrão. Então, vejamos essa etiqueta mais de perto. O cabo laranja corresponde a 3,3 volts. O cabo vermelho, 5 volts. O cabo amarelo, 12 volts. O cabo branco, menos 5 volts. O cabo azul, menos 12 volts. O cabo verde é o PS-ON. O que é o PS-ON? A placa, a fonte só é ligada quando a placa-mãe liga. Então ela é um retorno. Então eu preciso acionar para fazer com que a nossa fonte funcione, eu preciso ligá-la no aterramento, num preto. Nota que nessa nossa etiqueta não tem a identificação do cabo preto. Então a gente precisa recordar que o cabo preto é o neutro em qualquer uma das circunstâncias. Beleza? Bom, de posse dessas informações, agora a gente precisa projetar o nosso circuito. Como que nós vamos utilizar? Então, olha só, eu já sei os cabos, tudo direitinho, já tenho identificado cada um dos cabos, então quer dizer, laranja 3,3, vermelho 5 e assim sucessivamente. Eu vou precisar de 2 cabos pretos em função de fazer o acionamento da minha placa usando o PS-ON. E faço as seguintes ligações. Um dos cabos pretos eu já ligo direto com o verde. Beleza. Então eu faço uma ligação ali e a minha fonte já vai ligar assim que eu acioná-la, colocá-la na tomada, alimentar de energia. Bom, e aí nós vamos colocar um borne para cada um dos cabos que nós temos. Então nós vamos precisar de 6 bornes. Um laranja, um vermelho, um amarelo, um azul, um branco e um preto. Caso não consigamos achar um desses bornes, aí a gente pode alterar as cores. Não existe uma regra para as cores, contanto que a gente tenha cuidado de identificar quem é quem. Beleza? Bom, as cores é chamado de uma boa prática, digamos assim, a separação por cores. E aí, o que nós achamos? Nós conseguimos fazer as seguintes combinações. Se eu quero 3,3 volts, basta eu ligar o laranja e o neutro. Se eu quero 5 volts, mesma coisa, o vermelho e o neutro. Se eu quero 12 volts, o amarelo e o neutro. Agora, se eu quiser outras tensões, por exemplo, se eu quiser 24 volts, eu preciso do amarelo e azul. Se eu quiser por exemplo, 8,3 volts, um laranja e um branco. E assim sucessivamente. Então eu consigo, por exemplo, 10 volts ligando um vermelho e um branco, e assim eu consigo organizar e atender várias tensões diferentes para os nossos experimentos. Beleza? Bom, dessa forma nós conseguimos construir a nossa fonte de forma a atingir o objetivo de termos um dispositivo que vai substituir, por exemplo, pilhas, que nós não vamos precisar mais de pilhas em experimentos, e vai garantir uma estabilidade, um funcionamento adequado em todos os nossos equipamentos. Beleza? Joia? Então vamos para a construção propriamente dita. Bom, vejamos quais as ferramentas que nós vamos usar. Nós vamos usar um alicate de corte, uma chave Phillips pequena, fita isolante e diferentes bornes. Um detalhe que para o laranja
nós vamos usar o verde no lugar do laranja, porque não achamos o laranja para comprar, tá bom? Bom, então, a primeira coisa a fazer é começar a desmontagem. Nós começamos desmontando esta capa da fonte. Então, nós começamos a tirar estes parafusos. Observem que essa fonte está bem suja, então nós vamos usar um pincel para tirar um pouco dessa sujeira, né? Para dar uma limpada, para trabalhar num ambiente mais adequado para o nosso trabalho. Então, olha lá, nós simplesmente passamos o pincel. Por que nós não usamos um aspirador de pó, por exemplo? O aspirador de pó é meio que um criminoso na eletrônica. Se você tiver algum componente jampeado, ele pode remover o jumper. Então nós não usamos o aspirador de pó. Nota, lembra que nós precisamos separar dois pretos, então nós vamos tirar isso daqui, dois pretos, um branco, um vermelho, um amarelo, um azul. Então nós vamos selecionar aqui, ó, neste cabeamento, um de cada. Lembrando que o verde nós precisamos ligá-lo a um preto. Tá? Então o verde nós temos que ligar a um cabo neutro. O restante tudo nós podemos cortar na base. Tá? Então nós vamos cortar aqui esse enforca-gato. Cortamos o verde um pouco longo, depois nós podemos até encurtar. E aí nós vamos cortando todos os outros que são excedentes para a gente. Reparem, nós separamos então dois pretos, um laranja, um vermelho, um amarelo, um branco, o verde. Falta o azul ainda. Então vamos procurá-lo aqui, ó. Aí, aqui. E o azul. Esses aqui nós separamos para montar o nosso circuito. O restante tudo nós vamos remover na base e isolar. Esses cabos aqui nós guardamos porque nós podemos fazer jumpers com eles para usar em porta-boards. Então nós guardamos esses cabos. Bom, agora nós isolamos todos esses cabos que ficaram excedentes. Beleza, já isolamos os fios excedentes da nossa fonte. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que ligar esses dois fios, o preto e o verde, para que a fonte, quando ligada na tomada, ela seja alimentada de energia. Então a gente vai fazer esta ligação. E outra coisa que nós vamos fazer agora é o seguinte: nós vamos cortar esta parte superior aqui da fonte para que quando for recolocada, nós possamos colocar os bornes direto na fonte. Por que isso? Se eu colocar o borne na fonte metálica, ela vai gerar um curto. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar um pedaço de plástico. Isso daqui, como a nossa proposta é usar sucata, isso aqui é um pedaço de placa de plástico que eu encontrei e eu vou cortá-la quadradinha para poder colar aqui em cima da nossa superfície e fazer o isolamento.
Beleza? Então, vamos fazer isso. Bom, agora que nós já montamos essa placa, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos recolocar a capa que nós previamente cortamos para a nossa fonte. Joia. E agora, uma vez, lembrando de passar por aqui os cabos que nós vamos usar. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos conectar esses cabos. Então aqui, ó, este cabinho aqui amarelo vai ser conectado no borne amarelo. Então, no nosso borne amarelo nós vamos conectar este cabo usando este conectorzinho aqui, que vem junto com o borne. Então eu passo ele aqui. Joia. Pronto. O ideal também seria dar um pinguinho de solda, mas não é necessário. A gente pode só isolar. Coloco ele aqui, ó, e aperto a outra porta. Pronto, está aí. Está colocado o nosso conector. Fazemos a mesma coisa para todos os outros. Beleza. Já montamos então nosso circuitinho aqui. Agora nós vamos fechar. Para fechar, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui desse lado de cá e do outro uma fita dupla face. De alta resistência, mas uma fita de dupla face para poder facilitar a colagem dessa peça. Vamos também colocar os parafusos já na nossa fonte, aqueles parafusos que nós tiramos logo no começo, beleza? Beleza, terminamos então a nossa fonte, já com a plaquinha, já com os bornes, bonitinha. Agora a gente precisa testar, né? Então vamos ver. Para isso, o que eu fiz? Tem um multímetro, eu vou ligar a alimentação dela. Uma forma da gente saber se a alimentação está ligada é que a ventoinha liga. Depois a gente pode até incrementar um LED, alguma coisa assim. Mas é só para a gente testar. Então vamos lá. Primeiro, o neutro é o preto, certo? E aí agora vamos testar cada um dos pinos. Olha lá, amarelo 12 volts, vermelho 5 volts, verde 3,3 volts, branco menos 4,65, menos 5 volts, e azul menos 12 volts, tá? 11,24 volts. Beleza. Pronto, está funcionando a nossa fonte de bancada. E agora, a partir daí, a gente já consegue fazer alguns experimentos usando ela. Beleza, gente? Joia! Bons estudos para vocês!